Pessoal, desculpa. Se alguém souber aí, se alguém souber como que eu paro o vídeo, me avisem aí, porque eu queria mostrar mais vídeos. Milene, quem sabe aí como eu paro o vídeo depois? Eu queria mostrar outros, uma pena. Vou chamar o Lucas aqui de volta. Pera. Oi, Lucas. Oi, Mira. Ó, eu vou ter que fazer várias lives para aprender a parar o vídeo, porque foi ótimo conseguir colocar o vídeo sem áudio, depois entra com áudio. Pessoal, quem está acompanhando a gente aí que sabe como estacionar o vídeo, como colocar o áudio no vídeo, porque eu preciso fazer isso. Tem mais dois ótimos que a gente queria mostrar. Comente um pouco aí, Lucas, sobre Não, esse áudio. vamos lá. Pessoal, então, esse vídeo é um vídeo da Harley Davidson. Eles fizeram uma gravação, né, de um test drive real do que seria, né, o mundo da Harley Davidson, e gravaram ali uma pessoa que foi até a loja da Harley lá em São Paulo, experimentou, enfim, estava dando uma olhada numa moto e o cara, o vendedor, né, perguntou se ele queria fazer um test drive. Ele estava andando com a moto e de repente começou a vir um monte de harleiros, né, atrás dele. Até um momento é muito engraçado que ele para, ele se assusta, né, com aquela quantidade de harleiros ali atrás dele, e ele entende, né, que o test drive real, na verdade, da Harley é muito mais do que andar de moto, mas é sentir o espírito, né, do grupo, de você estar junto com todas aquelas pessoas que compartilham da mesma ideia. Então é um exemplo muito interessante de como uma marca pode ir além dos atributos funcionais, né? Como ela pode evocar uma emoção, como ela pode evocar uma comunidade, né? E enfim, esse posicionamento de marca, né? Que vai muito além de só entregar uma moto que te leve de um lugar para outro, né? Para quem quiser ver, eu sugiro dar uma procurada depois em Harley Davidson Real Test Drive. É muito, muito, muito bacana. E o som, e pena que não deu para a gente ter o som aqui, mas o som ajuda bastante. E eu sempre brinco, né, depois que eu vejo esse vídeo, eu brinco que provavelmente o rapaz que fez o test drive, ele deve ter comprado a moto, porque realmente a experiência ali foi fenomenal. Sem dúvida. Ô, Lucas, me conte uma coisa. Você, quando faz palestras, né? Eu comentei que você faz palestras, inclusive fora do Brasil e tudo. Você costuma separar algumas histórias para contar durante essas falas, mesmo que seja uma fala técnica, independentemente do público, separar uma história de acordo com aquele público? Como é que você trabalha storytelling nas suas falas? Uhum. Com certeza, Mira, com certeza. A narrativa, né? Quando você vai dar uma palestra, não deixa de ser uma narrativa, não deixa de ser uma ideia que você quer informar para as pessoas. Você precisa prender a atenção delas e você precisa fazer com que ao final elas consigam, né, aprender, levar consigo aquilo que você tá explanando ali em cima do palco, né? Então, eu utilizo inclusive de várias outras histórias, como esse vídeo que você mostrou, como cases nossos, de clientes, né, como trajetórias dentro do projeto, enfim, dificuldades que nós tivemos dentro do projeto, algumas questões que nós precisamos superar, né, para chegar num resultado interessante. Até porque a marca, né, ela é viva, né, Mira? Então a gente acaba tendo bastante surpresa. Depois do lançamento da marca, você precisa lidar com isso, e isso acaba fazendo parte da própria história de construção da marca, né? Então, com certeza, nós precisamos, como comunicadores, né, e todos nós somos, né, todos, não só você, Mira, não só eu, mas todos nós somos comunicadores, todos nós somos storytellers, né? Podemos não saber disso, do potencial que a gente tem, mas o tempo inteiro a gente está levando ideia, a gente está convencendo alguém a respeito de uma ideia, a respeito de um planejamento de viagem, a respeito de uma apresentação, enfim, o tempo inteiro a gente está contando história, né? E sabendo, né, de alguns elementos do storytelling que nos ajudam a contar melhor uma história, com certeza acaba ficando mais efetiva a sua comunicação. Tiago entrou, eu vou pedir, Tiago, vem aqui, por favor, que eu quero aprender a soltar um outro vídeo. E depois eu vou ler aqui alguns comentários das pessoas. Lucas, nessa última fala agora, você tocou num ponto muito importante, que nessas histórias,
Às vezes a gente relata experiências e não quer dizer que tem que ser, pessoal, numa fala em público, somente as experiências positivas, as experiências de vitória. Às vezes, o trabalho que a gente tem para chegar a algum resultado, essa é a história, né? Essa é justamente a história que vai estimular o outro a também percorrer aquele caminho e alcançar um determinado objetivo. Não é verdade, Lucas? A gente chama isso de expor um pouco a vulnerabilidade, mas isso é importante para gerar conexão, não é? Com certeza. Todos têm dificuldade, né, Mira? Na vida, em algum momento, você vai passar por uma dificuldade e é uma oportunidade, através da história de alguém, você aprender, né, se motivar, se inspirar a como superar suas próprias adversidades no dia a dia, né? Então, a história, quando você fala da adversidade, ela tem esse poder, né, de conectar, de gerar empatia, né? E a partir disso poder se conectar com as pessoas e poder comunicar aquilo que você deseja de forma muito mais pontual, né, de forma muito mais efetiva. Um dos maiores storytellers, na minha opinião, né, foi Jesus Cristo. A gente, né, para quem tem o hábito de ler a Bíblia ou conhece um pouco os textos, pode observar lá que ele costumava falar por parábolas, e parábolas eram justamente as histórias, muitas vezes, para que as pessoas conseguissem imaginar a situação, ele contava histórias, e aí, a partir daquela história, as pessoas, os ouvintes podiam chegar a uma determinada conclusão do objetivo daquela fala. A história tem esse poder, né, Lucas? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Não, com certeza. Jesus até tem um livro, depois eu quero deixar no final 2 livros para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. Um deles, né, que chama Storytelling, ele fala muito de Jesus e os ensinamentos de Jesus nós vemos, né, mais de 2000 anos até hoje eles permanecem, né, é uma forma de você poder facilitar a sua comunicação, né, e fazer com que elas fiquem realmente gravadas, né, na nossa memória. E Jesus foi fenomenal, né? Ele se colocava dentro das situações, né? Até pelas próprias histórias, né? Ali no caso de Jesus foram histórias autênticas, né? Onde ele vivia, ele vivenciava muitas dessas histórias, ele estava presente nessas histórias, outras histórias ele, como você falou, acabava contando por parábolas, né? Mas ele utilizava muito dessa ferramenta, né, para poder fazer com que as pessoas entendessem, das mais simples, né, até aquelas que tinham um tanto mais de estudo, para que elas entendessem, né, a comunicação, os ensinamentos dele, né, e Jesus ainda tinha muita... Ele estava levando novos ensinamentos, novas ideias para as pessoas, né? Então a história ela foi fundamental, as histórias foram fundamentais nessa passagem desse novo conhecimento para as pessoas. Eu queria ouvir a sua opinião com relação também, porque é preciso, pessoal, ter um time quando a gente está falando em público para contar a história. Porque algumas vezes o orador ele quase desliza ali no desagradável, ele passa um pouco do ponto quando ele fica falando muito de si mesmo. Isso é um perigo, né, Lucas? Uhum, é verdade, Mira. O objetivo da história, como a gente conversou, é para criar conexão, né? E se você passa do ponto, como você disse, né, essa história, por mais que ela seja uma história da própria pessoa, isso é interessante, você contar as suas experiências, mas você precisa, né, focar também na questão do restante da comunicação, né, dos dados. O Aristóteles ele acabou trazendo 3 chaves, né, de persuasão que estavam presentes nas oratórias, né? Primeiro é a história, você trazer a emoção, você contar um pouco, né, através de parábolas, enfim, essa história para poder ilustrar os dados. Ele sinalizava que tinha que ser em torno de 2/3 aí da tua comunicação, né, do teu período de comunicação, 65%. 25% você trazer dados e 10% você trazer os resultados. Claro, né, Mira, que a gente não pode generalizar isso. Se você estiver falando para um público de cientistas, você precisa trazer mais dados, né? Você precisa conhecer o teu público, conhecer a forma de pensar do seu público e alinhar o teu discurso em função desse público, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Então, se você estiver falando com um público muito especializado, claro que você precisa trazer um pouco mais de dados, você pode utilizar as histórias para reforçar esses dados, por exemplo, em forma de cases,
Isso é muito interessante, isso valida, mas você precisa trazer esses dados, né? E se você estiver falando com um público mais emocional ou estiver tendo uma abordagem naquele momento, o tipo de informação que você vai levar, ela é mais emocional, aí sim você pode explorar um pouco mais a história, mas claro, né, tomando um cuidado, equilibrando ali para que não fique over, né? Para que a história ali não fique over, para que ao invés de criar uma conexão, uma empatia, isso não acabe indo para o outro lado, né? Exatamente. E o mesmo cuidado, né, tomar com as piadas, gente. Piada é algo muito perigoso. Só deve contar piada numa palestra quem tem muita habilidade para isso, quem já é engraçado por natureza, e mesmo assim tem que escolher com muito cuidado, porque é um limite tênue. Tem gente ali pedindo para repetir, Lucas, essa continha aí, você falou 65%, 25% e... pode repetir? Claro. Então, são as três categorias chaves de persuasão do Aristóteles, né? Ele tratava a comunicação como sendo 65% histórias, né? Então trazer as emoções, isso para gerar confiança, né? E também trazer um pouco da empatia para as pessoas. 25% de você trabalhar com fatos e dados e 10% de resultados, trazendo bastante credibilidade ali para a sua informação, né? Da mesma forma, nós com a oratória usamos uma fórmula com a qual eu não concordo, já vou dizer aqui, e não vou dizer o número exato, mas eu só sei que eu me lembro, porque eu não concordo com essa fórmula, que apenas 7% de uma fala é o poder da palavra, é o conteúdo do que você vai estar dizendo. 30 e pouco, lá não sei se é 35 ou 37, é a sua voz, né? É o que corresponde ao êxito de uma fala. E o restante todinho é a comunicação corporal, não Corporal. verbal. Eu discordo, porque alguém pode ter uma performance maravilhosa e se ficar falando só besteira, ninguém vai conseguir prestar atenção nessa fala em público, né? Então, assim, Albert Mehrabian que fez essa conta e o pessoal distorceu um pouco a pesquisa dele e usa isso como técnica de oratória, mas eu discordo, assim como Chris Anderson, do TED Talks, também já contestou essa fórmula, porque eu acho que os três aspectos são tão importantes quanto o conteúdo da sua fala, a maneira como você se apresenta e também uma voz, projetar a voz, trabalhar. Não que você tenha que ter uma voz de radialista, não é isso, mas ter uma voz de fácil compreensão. Isso é importante. Lucas, você gosta de contar histórias ou você é mais contido? Eu sou mais contido, eu gosto de contar história para os meus clientes, Mira. Gosto muito, gosto muito. Para mim, pessoalmente, eu sou um tanto mais contido. Pessoal que está aqui acompanhando a gente, eu vou ler algumas mensagens agora. Eu queria que vocês contassem se vocês costumam usar o storytelling nas suas falas. Ó, quer ver? A Cindy está dizendo aqui, muito comum nos palestrantes online, você compra um curso e 70% eles falando de si próprios. Um horror. Infelizmente, o pessoal pisa na bola com relação a isso, né? O pessoal pedindo aqui para repetir, o Lucas já repetiu. O time, isso é muito importante, gente, para não errar, não ficar muito tempo falando de si ou falar besteira. Alguns comentaram essa questão aqui de Jesus Cristo ser, de fato, um grande orador e um grande contador de histórias, né? Muito legal, quer ver? Tem mais comentários aqui. Queria... a Rúbia, obrigada, Rúbia. Quem tem alguma dúvida sobre storytelling e quiser apresentar aqui, aproveita, porque nós estamos chegando ao final, quase, e o Lucas pode responder. Lucas, você acha que eu arrisco chamar um novo vídeo aqui? Vamos lá? Vamos tentar? Pessoal, vocês têm que me dar um desconto. É a primeira vez que eu chamo vídeo nas lives e Thiago não está aqui para me socorrer. Porque quem acompanha as minhas lives sabe que de vez em quando eu grito Thiago, sabe, Lucas? Eu faço alguma besteira, daí eu chamo o Thiago, ele me salva. Só que hoje ele não está aqui. Então, eu vou tentar colocar mais um para a gente poder... Qual que você quer, do 007? Eu acho que pode ser o da Dove. 007 também, o som Então, vai fazer bastante vou diferença. soltar esse da Dove, gente, é um vídeo emocionante. Eu uso esse vídeo nos meus eventos, nas palestras que eu faço com mulheres, e até fica uma dica para vocês também, se tiver alguém nos acompanhando que faz palestras, use esse vídeo,
porque ele é muito emocionante e ele é muito assertivo para gerar conexão e para trabalhar a autoestima das mulheres. A Adriana está comentando aqui, li um livro, todos se comunicam e poucos se conectam. Isso mesmo, do John Maxwell. Eu li esse livro, ele disse que temos 3 minutos no início da palestra para tentar conectar com o público. O que vocês pensam sobre isso? Sim, na verdade, eu já li, Adriana, que é um tempo até menor que esses 3 minutos. 3 minutos, por exemplo, na televisão, a gente fazia matéria de 2 minutos. Matéria de 2 minutos é uma matéria longa, né? 3 minutos é muita coisa. A gente costuma dizer que são os segundos, os 30 segundos. Vai lá, o primeiro minuto. Por isso que eu sempre oriento a começar uma fala de maneira criativa. E aí a gente volta ao storytelling, porque contar uma história no começo, ou mesmo fazer uma pergunta no começo da sua fala, já pode ser uma forma de você enganchar o público, de você já joga a isca, é como se jogasse a isca. E aí me fez lembrar de um aspecto interessante que eu quero contar, Lucas, para você, para o pessoal que está aqui. Vocês já viram aquela fala aquele jogador de basquete, o nosso melhor jogador de basquete, gente? Oscar. Isso, o Oscar, quando ele recebeu a homenagem lá no Hall da Fama do basquete, foi muito lindo. Por quê? A maneira como ele começou com storytelling. Ele subiu naquele palco, tirou um papelzinho amassado do bolso, fez assim para desamassar o papel. Tudo isso já fazia parte daquela representação, né? E aí ele fechou os olhos e suspirou. Aqueles segundos ali, e as pessoas esperando ele começar a falar, aqueles segundos foram mais que o suficientes para todo mundo ficar assim, vidrado e prestar atenção. Como que ele vai começar? Aí ele fez 3 vezes e falou assim, eu sempre sonhei em estar aqui nesse lugar. E aí começou, contando, primeiro de tudo, de como era importante para ele estar ali, mas não de uma maneira piegas e tal, mas de uma maneira criativa, que fisgou toda a plateia. Então, o storytelling, ele é uma arma poderosa quando a gente consegue usar bem, né, Lucas? Exatamente. Você já assistiu alguém que te fisgou na hora, assim, no início já da fala? Já. Várias vezes tem oradores ali que conseguem, né, fazer com que você se foque na comunicação, né? Eu tenho diversos exemplos, e não só oradores, né, Mira? De novo, voltando, né, para diversas marcas que conseguem, né, puxar a sua atenção, que conseguem fazer com que você reflita, com que você aprenda e com que elas ganhem mais significado para você, né? Mas respondendo a sua pergunta de forma bastante direta, diversas vezes já tive contato com pessoas que eu gostaria de ter uma oratória como eles, né? Gostaria de me comunicar como eles. Realmente a gente sabe que o storytelling, esse é um ponto, né? Também ele é aprendido, né, Mira? Você aprende as técnicas, você pratica, né? Diversos storytellers, né? Eles praticaram muito. O próprio Steve Jobs, existem histórias de que ele ensaiou diversas vezes a apresentação para o iPhone, para que tudo corresse bem, para que ele conseguisse conduzir as emoções das pessoas, né? Trazendo toda a questão dos vilões, que eram os concorrentes deles. Então isso é bastante interessante e a gente vê que isso pode ser aperfeiçoado, né? Então ainda tem esperança para mim, viu, Mira? Imagina, você já está ótimo já nas suas palestras, nas suas falas. Agora, gente, todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, o Lucas comentou uma coisa que é muito legal, né? Autenticidade. Quando você fala de algo que você viveu, que você realmente viveu aquela emoção, tem uma força muito maior, né? A gente pode fazer como Steve Jobs, ensaiar, se preparar para aquilo, sabe? Existem os 2 caminhos, ou você se prepara muito, ou você realmente vai falar de algo que você viveu, experimentou e pode naquele momento ali reviver aquela emoção. Eu vou tentar voltar então, eu vou soltar o vídeo de novo, e se eu não conseguir no final tirar o vídeo, vocês vão me perdoar, tá? O Carlos está perguntando aqui, como manter o storytelling nesta nova realidade de office e apresentações com clientes via webinar,
quando sabemos que aspectos como a voz e a presença já não estarão tão presentes? Você fala ou eu falo, Mira? Pode falar. Ótimo. Carlos, excelente pergunta. Até com o contexto que a gente está vivendo agora, eu acredito que vão haver bastante mudanças, né, depois que passar tudo isso. E uma delas vai ser um aumento, enfim, no teletrabalho, né, de você trabalhar de home office ou de maneira remota. Uma das coisas que você pode fazer, eu acho que a voz, ela ainda acaba tendo um poder dentro, né, dessa comunicação via web, mas uma das coisas que eu acho que precisa, e aí já entra um tanto do que a Mira falou, né, a questão da comunicação corporal realmente essa vai se extinguir bastante, né, mas você pode utilizar, por exemplo, imagem. A imagem tem um poder muito grande de memorização nas pessoas. Então você contar, né, através de uma narrativa simples, ela precisa ser simples, clara e objetiva. Até porque você quer que as pessoas guardem o que você está comunicando e repliquem isso posteriormente, né? Então você pode utilizar, por exemplo, a imagem, você precisa construir bem a ligação, né, entre as ideias que você está apresentando, essa narrativa, ou seja, o roteiro da sua apresentação. E eu acredito que isso vai ser um dos pontos que podem ser bastante explorados, que devem ser bastante explorados, né? Quanto mais sentidos você conseguir incluir na sua apresentação, detalhes são bastante importantes. Quando você fala de detalhes, mas detalhes que sejam relevantes para a tua apresentação. Para quê? Para que você faça com que a pessoa possa imergir naquilo que você está falando, né? Até trazendo um detalhe bastante rápido aqui, quando você fala de história, e trazendo um pouco para a fisiologia do cérebro, a gente pode citar os neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? Por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol e o teu time está indo fazer um gol, as mesmas áreas que são ativadas no cérebro do jogador que está indo fazer o gol são ativadas em você também. Então, por isso que quando a gente assiste alguns filmes, você chora junto, você se emociona junto, você fica com medo, enfim, te evoca vários tipos de emoções. Quando você olha uma foto do seu casamento, de algum momento bacana do passado, aquelas emoções vêm também quando você lembra da sua avó e parece que até aquele cheiro do bolo, né, do café, vem. Então tudo isso acaba evocando emoções, essas áreas do cérebro, né, que faz com que você realmente esteja imerso nessa história. Então, quando você está lendo um livro e ele começa a descrever como é que estava o clima, como é que era a casa, como é que era a luz, se tinha barulho, se não tinha, isso ajuda a envolver você nessa história. Então, todos esses elementos, o Carlos perguntou, né, você precisa, na verdade, buscar formas de trazer elementos que façam com que as pessoas entrem nessa história. Claro, trazer essa conexão no começo, trazer histórias, né? Narrativas que você possa fazer com que as pessoas entendam essas informações que você está buscando passar e, enfim, né, elementos visuais, isso tudo pode ajudar, né, na tua apresentação. Se você quiser explorar outras formas, né, outro dia eu estava vendo um vídeo, pessoal também fazendo uma call, várias pessoas, e teve um grupo que eles fizeram uma apresentação, eles estavam dentro de um estúdio e eles fizeram uma apresentação musical ali para poder passar uma informação no final e aquilo super chamou a atenção. Então acho que vai da criatividade, né? Às vezes você está no ambiente, mas você pode encontrar formas ali diferentes de poder estar trazendo a atenção do seu público, né? E abrindo esse espaço aí para que você consiga a atenção deles, né? Uma das coisas mais importantes é conseguir a atenção. Que bacana, a Cindy está dizendo isso aqui, ó, perfeito, ilustração, é um caminho extraordinário. Você disse que ia sugerir livro, Lucas, nessa área do storytelling? Uhum. São 2 livros que eu gostaria de sugerir. Esse, Storytelling, da Carmine Gallo, é excelente. E é excelente porque ela trata não só das questões um pouco mais técnicas do storytelling, mas ela traz diversos exemplos, né, de diversos oradores, storytellers. Então, vale super a pena dar uma lida nesse livro. E falando um pouco de arquétipo, né, que é o personagem. Quando você conta uma história, você vai ter um personagem que vai trazer diversos tipos de associações e comportamentos. Então, esse aqui, O Herói Fora da Lei, está bastante integrado também. É considerado um dos principais livros quando se trata de arquétipo. Então, esses 2 livros ficam como sugestão para quem quer imergir um pouquinho mais nesse mundo das histórias. Muito bacana. Então, Lucas, vamos fazer o seguinte.
uma sugestão aqui para o pessoal. Eu costumo andar com um caderninho na bolsa e às vezes eu faço ali anotações de situações corriqueiras, coisas diferentes que acontecem, ou uma cena que eu vejo. Por que eu faço isso? Porque isso pode um dia, eu posso acessar, algum dia, em algum momento da minha fala, algum momento de uma palestra, ou alguma reunião mesmo na empresa, contar um caso, contar uma história. Eu sugiro que a gente que quer se tornar um bom contador de histórias, que você vá juntando esse repertório, prestando mais atenção nisso, abrindo o seu olhar para isso, para você não deixar passar coisas que às vezes podem parecer comuns, normais, mas dali pode vir uma boa história, não é verdade? Uhum, é Que vai verdade. depois ajudar no seu repertório, como é que eu falo, contribuir para a sua narrativa. Eu Uhum. vou colocar aqui o vídeo, esse vídeo lindo da Dove, vou tentar colocar o áudio, e aí se eu ficar ali no quadradinho em cima, me perdoem porque eu não sei tirar. Espera aí. Mira, eu acho que dá pra gente ir comentando o Ai, vídeo, né, para não perder. não dá para ouvir, tá vendo? Ó. Ótimo. Então, pessoal, nós tivemos algumas pessoas, algumas mulheres, elas foram chamadas, né, para serem desenhadas, né, por um ilustrador profissional. Ele era um ilustrador de Eu vou... retratos. Tá. Essa imagem aí. E ele não via essas pessoas, então ele pedia para que elas pudessem se descrever e ele ia desenhando o rosto delas à medida com que elas iam se descrevendo, né, que era da forma com que elas se viam. Então Esse tem detalhe, várias mulheres. Oi. ele está desenhando e elas dizendo como se viam, né? Não é como elas eram, como a gente se vê. Uhum. Continua. Exato. E foi bastante interessante, né? Ali eles trazem alguns momentos, né? As descrições que elas traziam de si. Eu não sei exatamente em qual momento, mas vai ter um segundo momento aonde uma segunda mulher vai descrever aquela primeira que foi desenhada, né? Ou seja, então ela ia ser desenhada pela forma com que ela se via e ela ia ser desenhada uma segunda vez pela forma com que uma pessoa que tinha conhecido ela ali mesmo no próprio evento via ela. E aqui a gente vê a diferença, né? A primeira foto, a forma com que ela se via, e a segunda foto, a forma com que a outra pessoa via ela. E é bastante emocionante, né? Porque você vê que as pessoas se emocionam porque elas percebem que elas muitas vezes se veem de uma forma muito mais pesada, né? Do que elas realmente são, né? E esse vídeo traz a reflexão sobre a real beleza, né? A beleza que está dentro de você, a beleza de ser quem você é, né? De se olhar de uma forma diferente, que você não precisa se encaixar a padrões, que é exatamente o objetivo da Dove, mostrar que há uma beleza real dentro de cada mulher, independente dos padrões estabelecidos pela mídia, né? Muitas vezes. Então é um vídeo que traz esse posicionamento, que conta várias histórias, que utiliza, né, é muito fácil você chegar e falar, olha, você tem uma beleza dentro de você e você precisa valorizar ela, do que mostrar através de histórias, de diversas histórias, né, a forma com que as pessoas se veem e a forma com que elas são vistas exteriormente e ver que elas realmente, por mais que elas possam não perceber, elas têm uma beleza que deve ser valorizada e elas devem se ver, né, de uma forma diferente, se abrir para verem a si mesmo de uma forma diferente. Olha que legal. E depois no final aparece ali, você é muito mais bonito do que você imagina, né? Uhum, E geralmente nesses anúncios que tem storytelling, há sempre uma mensagem também, né, Lucas? Não é uma história pela história. É uhum. uma mensagem transformadora, algo que pode gerar reflexão e que pode gerar em você um posicionamento diferente, não é verdade? Exatamente, Mira. Gente, isso é muito fantástico. Por isso, até fechando aqui, a gente reforça aqui a importância de trazer as histórias para o nosso repertório. Histórias de vida, histórias que você presenciou, histórias que fizeram diferença para você, porque você é o conjunto de tudo isso que você já viveu. E isso pode contribuir para a sua apresentação, para a sua forma de se colocar no mundo, porque você é esse todo. E por trás disso estão as histórias.
Lucas, uma palavra então só para a gente encerrar. Pessoal, a importância hoje, né, nós trabalhamos muito com comunicação. Tudo que nós fazemos comunica, né? E à medida que nós conseguimos ferramentas para poder melhorar essa comunicação, para poder realmente construir uma imagem que seja relevante para as pessoas, né, entregar algo de relevante, né, a gente precisa explorar essas ferramentas, né? A Mira trouxe aqui diversas ferramentas, né, além do storytelling, que ajudam no storytelling durante a nossa conversa. E independente, aqui nós trouxemos alguns exemplos de marcas, mas se você trabalha com a sua marca pessoal, com a percepção de quem você é, né, com certeza essas ferramentas elas têm um impacto muito grande nessa comunicação. Minha esposa, né, a Sara, ela é psicóloga, ela fala que um dos grandes psicólogos e teóricos diz que a comunicação é da ordem do impossível, né? Muitas vezes o que a gente tenta comunicar não é aquilo que o outro vai entender de nós. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais clara essa comunicação, melhor vai ser, né, a nossa, enfim, nós vamos alcançar o nosso objetivo de uma forma muito mais pontual, né? É isso aí, Lucas. Muito obrigado por essa entrega aqui nessa live. Obrigada também a Sara, que cedeu você nesse tempo, a sua esposa, a todos aqueles que nos acompanharam. Quero lembrar, pessoal, que amanhã nós vamos falar sobre essa comunicação não verbal, essa linguagem que nós temos através do nosso corpo, também é fundamental na sua performance. E tem que se aprofundar nesse assunto do storytelling, porque ele é chave no êxito de uma apresentação. Lucas, muito obrigada. Tudo de bom para você, viu? Conte sempre comigo. Eu que agradeço, Mira. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre ótimo conversar com você. Espero que eu tenha... Obrigado. Espero que eu tenha contribuído aí para todos, que eu tenha despertado aí de alguma forma, né, esse interesse por contar histórias. E se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Tá. As suas redes sociais, você podia só deixar aqui o contato para quem quiser. Ótimo, ótimo. Todas, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no Facebook, elas têm o mesmo nome que está aqui no Instagram, We Are Saad CX. Okay. E o nosso site, www.saad.cx. 2A, saad.cx. Muito obrigada, Lucas. Obrigado, Mira. Até. Excelente noite. Outro. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada também a todos vocês que ficaram aqui, que acompanharam. Desculpem aqui porque eu não sei tirar o vídeo, mas enfim, é melhor ficar assistindo o vídeo do que a mim, né? Amanhã a gente volta e até sexta. Convidem amigos, avisem para as pessoas que você conhece, porque a gente está todo dia trazendo um conteúdo que pode transformar a sua fala em público. Uma grande noite, até amanhã.